Bom, boa tarde a todas e todos. Estamos começando mais um debate aqui do História em Quarentena. Hoje aqui comigo está o Fábio Franco. Olá, Fábio. Olá, Lucas. Olá a todos e todas que nos acompanham. A Flávia Medeiros. Oi, Flávia. Olá. E a Gisele Martins. Oi, Gisele. Olá. Bom, para quem está chegando agora aqui no História em Quarentena, esse tem sido um projeto que está no ar desde o início da pandemia, né? A gente já passou de 10 semanas de projeto e a nossa ideia tem sido, a cada semana, trazer, enfim, especialistas, pesquisadores, não só historiadores, mas, enfim, pessoas que atuam em várias áreas, para discutir uma série de temas diferentes e que mudam a cada semana. Já tivemos um rol bastante amplo de debates e essa semana estamos discutindo um tema, enfim, que já estava colocado com muita força, né, desde o início da pandemia, que é o tema da morte, do luto, do trauma, e que também ganhou, acho que, uma força especial nas últimas semanas, com todo esse debate sobre racismo, antirracismo e violência de Estado, que, enfim, a fazer parte também desse debate público ao lado da pandemia. E, enfim, ao mesmo tempo que a pandemia, né? Então, para isso aqui hoje, para fazer essa conversa hoje, eu vou apresentar aqui nossos convidados rapidamente, depois passar direto para as perguntas. O Fábio, ele é filósofo e psicanalista, é mestre e doutor em Teoria das Ciências Humanas pela USP. Atualmente, ele é professor da pós-graduação da PUC de São Paulo. A Flávia Medeiros é antropóloga, mestre e doutora pela UF e é professora de antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina. E a Gisele Martins é jornalista, mestra em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas e, enfim, dentre outras coisas, atualmente ela tem participado da Frente de Mobilização da Maré, que atua contra o coronavírus. Eu vou começar perguntando a partir de um senso comum que existe, que é a ideia de que a morte nos iguala a todos, né? Na morte somos todos iguais. É o único momento em que somos todos iguais. E queria perguntar para vocês o que vocês acham disso. É verdade? A morte nos iguala a todos ou a morte e na morte também se reproduzem as desigualdades, os racismos e, enfim, esses marcadores de diferença com os quais a gente convive durante as nossas vidas? Flávia, pode começar? Posso começar. Obrigada, Lucas. É um prazer estar aqui com os colegas para poder compartilhar esse momento, essa troca. É um tema, né, difícil, no qual a gente vai tratar, mas é um tema também que nós quatro já estamos trabalhando, né, e vivendo, né, discutindo essas questões. Então, pensar sobre a morte, eu tenho trabalhado com essa questão desde do meu mestrado. Para mim, é uma urgência de vida, sobretudo num contexto no qual, para muitos, a morte é a resposta, né? É o caminho óbvio, né? E é o que, enfim, as pessoas estão sobrevivendo, né, muito mais do que necessariamente vivenciando essas experiências. Então, eu passei muito a discutir isso e a pensar nessas hierarquizações e desigualações entre os mortos a partir da minha pesquisa no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, onde eu fiz uma etnografia, né, com os peritos médicos legistas, os técnicos de necrópsia, justamente aqueles responsáveis por fazer os exames e produzir verdades, né, sobre esses mortos, né, sobre as causas da morte, quem eram aquelas pessoas, como que elas morreram. E uma das discussões que desde então eu tenho trazido é esse processo da construção institucional de mortos e justamente essa pluralização do que é esse morto, né, para poder pensar como que esses tratamentos desiguais que se dão para nesses corpos, para esses cadáveres,
eles são reflexo, né, resultado de processos de desigualação e subjugação já dessas pessoas em vida também, né? Então, reproduz justamente essa desigualação, como você chamou a atenção, desses marcadores sociais, né? Que a gente tem usado muito na sociologia, essa noção, né, dos marcadores sociais de diferença. E o que são, né, esses marcadores? Acho que já é importante a gente já introduzir falando sobre isso, né? São os marcadores raciais, são os marcadores de gênero e sexualidade, são os marcadores de classe, né? Tudo isso que na minha pesquisa de 10 meses, junto com os peritos na sala de necrópsia do ML, eu pude observar como eles traziam, né? Então, quais são as falas, as categorias, os valores, os detalhes que se identificam num corpo de uma pessoa morta, que nessa ponta do tratamento institucional evidenciam também esse tratamento desigual e que resultam justamente nesses grandes quadros estatísticos e analíticos que a gente vê de quem são essas pessoas que morrem, como morrem, né, em quais condições as pessoas foram mortas e, por conseguinte, como que essa morte vai ser tratada, né, vivida e enlutada também, né? Então, um pouco para introduzir, eu fico por aqui. Gisele. Importante falar de uma política como essa, que é uma política de Estado, que é uma política genocida, racista, que mata a gente em vida, né, quando nós somos um povo sem memória, porque eles não querem valorizar essa tal memória nossa, quando eles não nos dão nomes, nem sobrenomes, e nem valorizam ou respeitam, reconhecem um lugar, que é um lugar que a gente vem, que é a favela, enfim, no meu caso, falando sobre a favela, muitos dos nossos que são assassinados, né, e aí é importante falar isso, a desigualdade também na questão da morte, a juventude branca, ela vive, né, ela está ali sonhando, na sua infância, adolescência, está sonhando ali com a sua juventude para passar na universidade, já ela consegue construir sonhos, é permitido para ela construir sonhos em vida. Para a nossa população, que é periférica, que é negra, que é favelada, a nossa população ela está ali com o temor de morrer, porque é a fase da adolescência e juventude que a gente mais tem preocupação com esse corpo negro, que é o corpo negro adolescente e jovem. Quantos, na minha família, jovens negros e moradores dessa favela, que é a favela da Maria, a gente se preocupa com a hora que está chegando, a hora que está saindo, a hora que está em casa sozinho, porque não pode estar em casa sozinho também, nem mesmo dentro de casa. Então, a preocupação da morte é também com a preocupação da vida desse jovem negro, principalmente jovem negro e adolescente negro morador deste lugar, que é a favela. E aí tem também os estereótipos que matam também essas vidas, mesmo ela em vida, e principalmente morte, quando não os telejornais, o Estado ou a polícia, nessa política de genocídio, não dá os nomes, nem sobrenomes, nem o lugar. Sempre colocam já os nossos na capa dos jornais, matando ali toda uma identidade, toda uma história, todo um história de vida e de humanidade, né? Faz os nossos perderem a humanidade quando somos estampados no jornal de uma forma marginalizada, criminalizada, extremamente violenta. E aí isso é o cotidiano nosso, histórico, de país, e colocando aí uma realidade de Rio de Janeiro. E aí quando a gente traz para os dias de hoje, nesse período de pandemia, o mesmo ocorre. E aí a política de Estado, dentro de uma política que é racista, como a polícia, e aí a gente vê a mesma prática quando se tem, por exemplo, uma pandemia e quando a nossa população é hoje a população que mais tem sofrido com esse vírus, e aí na morte sendo infectados, e a fome e as desigualdades sociais ela aparecem, a desigualdade aí na vida e na morte ela também aparece quando se compara com o asfalto, porque a nossa população praticamente não tem acesso, os hospitais estão lotados de pessoas e não estão aguentando o excesso de número de pessoas infectadas.
E aí os nossos não têm direito ao teste. E aí o que está acontecendo? As pessoas estão em casa achando que estão com gripe, mas estão achando que estão com gripe porque não têm o direito ao teste. A nossa população ela tem morrido em casa, dentro das casas aqui na favela da Maré, dentro das favelas e periferias do Rio de Janeiro, e isso é desesperador. E o que a gente está vendo é que, de novo, a gente não tem o direito de ser respeitado nem mesmo na morte, porque a Defesa Civil não vem buscar, já não vinha buscar. E já temos um problema seríssimo de não entrar bombeiro quando casa pega fogo, de não entrar nenhum tipo de serviço público a não ser a política da morte, que é a polícia. E a Defesa Civil não vem buscar, e esses corpos estão nas casas durante 4 dias, 5 dias, uma semana. E aí a gente precisa fazer uma mobilização na favela, ligar, fazer um abaixo-assinado, tuitar, fazer tuitaço, ligar todo mundo, uma mobilização dentro e fora desse para a Defesa Civil buscar os nossos corpos. Porque, de novo, nós não somos prioridades. E aí, se tem morte, se tem na favela, de novo, não é a gente que vai ter prioridade na busca aí e num atendimento como esse. Sou eu, Lucas? É que, na verdade, teve um picote aí na gravação. Sim. Sim, bom. Então, novamente, queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar nessa mesa com a Flávia, com a Gisele, participando do História em Quarentena. Bom, acho que muita coisa foi dita, na verdade. Eu queria apenas enfatizar que existem muitos aspectos, isso que vem sendo chamado de necropolítica a partir da apropriação conceitual e prática desse termo cunhado pelo Achille Mbembe, um sociólogo camaronês. E uma dessas dimensões da necropolítica consiste justamente numa forma de gestão diferencial da morte, do morrer e do luto. E da mesma forma como se pode falar de uma vida nua, né, de uma vida que foi despojada das suas qualidades, que foi despojada dos seus direitos, uma vida, portanto, exposta à morte, é possível talvez pensarmos numa morte nua. E que tem que ver com isso que a Gisele trouxe, com o que a Flávia mencionou, a morte que no Brasil atinge sobretudo a população negra e periférica, uma morte nua no sentido de que ela foi retirada, ela foi excluída dos processos de circulação, digamos, normais da morte, né? Um morto que não é velado pela família, um morto que não pode ser muitas vezes identificado pelos seus companheiros, pelos seus conhecidos, uma morte que é despojada da sua identidade civil e que recebe um nome genérico. Aqui em São Paulo acompanhamos alguns casos vinculados a uma instituição de saúde que atribuía nomes como João I, João II, Maria III, nomes genéricos para pessoas que eram recolhidas em estado de doença grave das ruas e que, portanto, não se tinha nem o trabalho de verificar a documentação dessa pessoa para atribuir a ela, nos registros dessa instituição, o nome civil que ela possuía. Então, se atribuía esse nome genérico com o qual ela era, então, também encaminhada para o sepultamento em algum cemitério de massa em São Paulo. Então, a gente tem que pensar como a morte ela é distribuída diferencialmente, como as formas de morrer são distribuídas diferencialmente. Acho que nesse período de Covid vai ficando claro como a população mais afetada pela letalidade do vírus é a população negra e periférica, a população aqui em São Paulo, por exemplo, de bairros como a Brasilândia, porque não tem acesso ao serviço de saúde, porque não consegue, evidentemente, manter o isolamento social fazendo home office, como vários outros setores sociais no Brasil, e que, portanto, estão expostas a essas formas de morrer, quando não pela mão do Estado e da violência do Estado, quando não pela pressão do mercado, porque não é só o Estado que é necropolítico, o mercado também é necropolítico, e mercado e Estado muitas vezes
estão de mãos dadas. Essas pessoas elas morrem por uma espécie de omissão generalizada, uma vez que não têm acesso aos equipamentos de saúde, não têm acesso aos tratamentos que são necessários para reduzir as chances de vir a óbito em razão do coronavírus. E, finalmente, o último aspecto que eu quero chamar a atenção, pensando nessa dimensão da gestão diferencial da morte e do morrer, é aquilo que a filósofa americana Judith Butler chama de uma distribuição desigual do luto. O que também se tem assistido, visto no Brasil fortemente desde muitos antes, né? Não se trata de um fenômeno novo, evidentemente a gente pode remontar as raízes disso à história colonial do Brasil, ao plantation, à escravidão, mas que na contemporaneidade assume dimensões muito peculiares, né? Quando a gente fala em gestão desigual do luto, a gente está falando, por exemplo, de situações nas quais, sob a justificativa de que é preciso ser rápido nos processos funerários, evitar qualquer tipo de aglomeração, etc., famílias de vítimas de violência do Estado, família de vítimas da omissão do Estado, não conseguem fazer o seu luto público, não conseguem fazer as cerimônias de reconhecimento desse luto, e, portanto, são bloqueadas nesse processo de fazer com que essas mortes elas sejam reconhecidas e publicamente lamentadas. Então, para iniciar também é isso. Eu vou pegar um gancho nisso que você falou, enfim, sobre esse termo que a gente tem ouvido muito mais recentemente, que é a ideia de necropolítica, né? A ideia de uma política da morte. Quero, enfim, aprofundar isso com vocês, tentar entender um pouco mais o que essa ideia representa, o que ela significa, como ela se aplica no caso brasileiro, quais são os dispositivos, digamos assim, as técnicas, as ferramentas por meio das quais o Estado brasileiro aplica e historicamente aplicou essa necropolítica. Gisele, pode começar? A gente... São 120 anos de favelas e 120 anos que a gente luta aí pelo direito à vida, né? Um direito que... Como é que pode, né? A gente numa sociedade que se diz democrática, que não democratiza a vida. Necropolítica é isso, não democratização da vida. Assim que faz também a gente não democratizar quando a gente está em morte automaticamente. E aí, de novo, falar da morte quando a gente não tem identidades, né? Nossas identidades não são valorizadas, quando a gente não se vê na história, quando a gente não se vê na divisão de direitos educacionais, culturais, quando a gente tem todo o nosso corpo, eu digo corpo como estrutura também, corpo não só Gisele como indivíduo, não só o jovem negro como indivíduo, mas todo esse corpo da favela, né, que é de uma maioria negra, favelada, periférica, de uma população que vem do Nordeste, que é indígena também. A Maré tem uma favela aqui enorme, só de indígenas aqui, a favela que mais tem indígenas, refugiados também, enfim, é feito dessa população que é empobrecida, e aí a gente coloca de novo a política. Nós somos empobrecidos por causa da falta de direitos e porque não querem oferecer esse direito, porque é o que vocês estão falando. A gente necessita ser população controlada. A gente precisa ser, para eles, uma população sem direitos, porque a gente precisa ser mão de obra barata. Está aí uma pandemia e a gente vê, como já foi dito também por vocês, quem é que não tem o direito à quarentena. Quem não tem o direito à quarentena é quem está morrendo. Ou seja, não é uma escolha. O vírus não é uma escolha. Ficar em casa ou trabalhar. O que o Estado, o que essa estrutura oferece para a gente a sua escolha é morrer de Covid ou morrer de fome. O momento que a gente está passando hoje é esse. Não é uma escolha. Não é tipo, eu quero... vou ficar em casa para salvar a minha vida. Ou eu vou trabalhar para salvar a minha vida para não ter fome. Tipo, eu vou trabalhar, mas com risco de morrer. E vai morrer.
eu vou ficar em casa com risco de morrer, e vou morrer de fome, ou de tiro também. A gente está em um momento de pandemia e é um período de grandes operações policiais também, que os nossos jovens têm sido assassinados. E aí, de novo, vou falar que é a morte em vida e a morte após ali o momento em que já não estamos mais aqui. E aí dizer que a nossa morte, ela é o lutar pela vida, é lutar para que a gente não seja reconhecida enquanto parte de uma população que é a maioria, mas lutar também por uma divisão igualitária de direitos, que a gente às vezes até esquece, né? Discutir os outros direitos, porque a gente está ali com vários temas em relação à morte em debate, em relação à segurança pública em debate, porque é o que aflige a gente diretamente e faz com que os nossos corpos de fato estejam no chão. A gente esquece de discutir saneamento, educação, memória, cultura, mas aí quando a gente vê que todo esse corpo, tudo que carrega nele é criminalizado, é marginalizado e violentado, de novo é dizer que querem a nossa morte em todas as esferas, inclusive na falta de divisão de direitos. E aí, discutindo sobre a morte de novo, para terminar essa minha fala, dizer o quanto nesse momento de Covid tem sido difícil para a gente que é movimento de favelas, que é morador de favela, que é, enfim, que já lida com essa pauta da segurança pública há algum tempo, o quanto é difícil a gente lidar agora com mais um motivo de morte na favela que vem sendo muito gigantesco, que é com Covid. Porque a gente já vem aí de um histórico de luta, né, por conta de uma maioria de jovens negros assassinados de uma forma gigantesca nas nossas favelas, verdadeiro genocídio. Inclusive, está dando agora aqui na minha janela. Mas dizer que, para além do Covid, a gente ainda tem os assassinatos em série. Ou seja, tem um assassinato, é lidar com a morte, e é lidar com a morte de Covid. E aí é quando a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Isso é desesperador. Porque não é só agora juntar dinheiro ou fazer vaquinha ou ir na defensoria pública, na defensoria, tentar enterro gratuito pelos assassinatos dos nossos jovens assassinados pela polícia. Agora é também em relação aos mortos, em relação ao Covid e outras doenças também, porque outros tratamentos foram paralisados, e tratamentos que não podem ser paralisados, porque são risco, que já fazem um tratamento em relação a algum risco que tem de vida, que tem de morte. E aí a gente está lidando também com isso, ou seja, lidar com esse tema neste momento de uma série de genocídio da população negra, ocasionado pelas polícias, e também ocasionado por um Estado que não cuida de outros direitos e faz, inclusive, a população ter que ir trabalhar, que faz nossa população não ter atendimento médico, que faz a nossa população não ter atendimento educacional, e é morrendo em casa, e aí morrendo de tristeza mesmo, com a falta de direitos de não ter educação, porque tem que ter um computador, tem que ter uma internet, tudo isso quando a gente é negado todos os dias, a morte vem em vida também, dizendo que a gente não faz parte de uma sociedade, e aí a gente se sente nada, não se sente parte. E aí o que tem para mim como referência? Poxa, nasci para quê? Nasci para quê se uma sociedade não me aceita como parte dela, como direitos? E aí, de novo, você está ali encontrando os seus traumas dentro de si mesma. E aí, sem direitos e traumas, dores e morte também em vida. Enfim, é isso. Flávia? Eu achei que ia ser o Fábio, que você ia fazer rodíziozinho, mas beleza. Sem muita lógica. Porque acho que ele vai trazer também um ponto de vista mais conceitual, né, por causa da tese e tudo mais, enfim, mas eu acho que tem uma discussão dessa ideia de necropolítica que o Bembe apresenta, né, para pensar, e pelo menos a forma como eu uso, né, nos meus trabalhos, é pensar no dispositivo de poder, né, então o dispositivo necropoder, justamente porque o que eu tenho analisado são
as burocracias e as formas pelas quais a polícia, né, o Estado, através da polícia, está produzindo a morte. Né? Então, eu tenho justamente olhado para quais documentos que são utilizados no registro de uma morte que foi um auto de resistência, um homicídio decorrente de intervenção policial, que faz com que aquela morte seja invisibilizada dentro das mortes matadas e produzidas nos homicídios, assassinatos que são produzidos. Ou então, como que o inquérito policial, que produz uma linha de investigação, né, ele é construído de modo a conseguir apontar muito mais para uma suspeição daquela vítima que morreu porque trabalhava no varejo de drogas, do que necessariamente produzir uma investigação para responsabilizar aqueles que mataram aquele jovem negro. Ou ainda como que essa ideia, esse conceito de matar o morto, né, que é um pouco, né, que a gente já conversou aqui, é a reprodução, né, e a normalização, no sentido mesmo, né, da construção de uma norma, né, de uma regra que é aceitável socialmente, dessa produção de mortes em massa da juventude negra. E quais são, então, esses aparatos, né, burocráticos, esses aparatos técnicos que são usados pelo Estado por meio da polícia para poder justamente pôr em marcha esse extermínio na juventude negra. Então, eu tenho analisado para esse conjunto de operações burocráticas e armamentistas e bélicas da polícia como, né, então, o necropoder. Eu utilizo mais a minha análise nesse sentido. Mas aí tem uma outra categoria que eu gosto muito também de pensar, que tem a ver com o que a Gisele estava mencionando, do Bembe também, né, porque ele traz a necropolítica a partir da leitura que ele faz do Foucault, da noção de racismo de Estado, né? Então, ele vai justamente fazer essa criação a partir do conceito de biopolítica, porque o Foucault deixou isso no final ali das aulas que ele deu no Collège de France, de que isso era um caminho a ser avançado, né, de discutir o racismo de Estado, os regimes coloniais, e aí o Bembe pega essa linha e aí apresenta para a gente, então, o conceito de necropolítica. Mas também tem uma outra categoria que o Bembe traz, já no Crítica da Razão Negra, que eu tenho usado muito nos textos, nas aulas, enfim, que é a noção de devir negro, né, porque ele vai justamente demonstrar como que esse processo de deslegitimação, né, de desumanização dessas existências no contexto contemporâneo dos estados ultra-neoliberais, né, estados nacionais modernos liberais, se dissipa não só contra os corpos negros que foram escravizados, que foram objetificados, coisificados, mas para uma série de subjetividades, de identidades de sujeitos outros, que estão justamente, né, sendo colocados como excesso e por isso podem ser alvo justamente dessa necropolítica, que aí são essas populações que a própria Gisele já falou, né? Os refugiados, os migrantes, os indígenas, uma série de os usuários e comerciantes de drogas, enfim, uma série de populações de grupos sociais que, por serem quem são, justifica-se o seu extermínio, a sua eliminação, né? Então, eu acho que para a gente pensar na necropolítica e pensar no contexto brasileiro é também a gente atualizar e expandir essa análise. Assim, eu costumo dizer, um pouco de brincadeira, eu não conheço Bembe, né? Mas eu acho que se ele vier para o Brasil, ele vai aprender muito, porque nos textos que ele coloca, ele, en passant, menciona alguma coisa do Brasil, mas a gente tem na América Latina e no contexto brasileiro, no Rio de Janeiro, nas grandes capitais, São Paulo, capitais do Nordeste, um cenário que eu acho que ele não conhece do ponto de vista empírico, assim, dessa vivência, desse tipo de vivência com a morte, com a presença da produção de morte por meio, né, enfatizar isso, de recursos institucionais, burocráticos, legais, jurídicos, uma série de estruturas que não só produzem essa morte desse corpo sem vida, mas legitimam e normalizam isso. E a gente está vendo nesse momento da pandemia esse cenário mais uma vez sendo colocado. A gente completou, não sei, acho que mais de 45 mil mortes registradas, né? Vamos chegar aí a 50 mil mortes em breve, e é um momento que fosse como se nada estivesse acontecendo. Reabertura de cidades, reabertura de vários aparelhos de comércio, shopping, academia, enfim. Então, como que essa capacidade, né? Acho que tem a questão da necropolítica, mas tem também essa naturalização da morte, essa aceitabilidade do morrer o outro, que realmente me intriga muito para compreender
né, a sociedade brasileira, os contextos que a gente está vivendo, assim, porque é uma possibilidade de uma repetição desse tipo de aceitação mesmo, né, e de realmente integrar essa presença desses mortos que ficam ali, né, vivendo na sociedade, mas ao mesmo tempo estão sendo invisibilizados também, né? Então a gente tem esse processo de ver grandes imagens, de ver a quantidade de mortos aumentando, mas ao mesmo tempo a distância em relação a esses mortos também, né? Aprofundamento das histórias de vida, dos processos dessa diferenciação que produziu essas mortes, né? Então eu fico muito nessa reflexão. E aí um outro ponto também nesse diálogo com as contribuições do Bembe, que eu acho tão importante da gente pensar, né? Por isso que ele faz tanto do necropolítica quanto dessa ideia do negro negro, é justamente esse sentimento antinegritude, né? Que é essa noção que dá forma ao racismo no seu cotidiano, assim. E aí pensar um pouco também como a gente está evidenciando, né, nesse momento, né, o que está sendo mais explicitado é justamente esses sentimentos de ódio ao outro, né? Esses sentimentos de intolerância, né? Então, e esse desejo de fato também, né, essa pulsão de morte, né? Esse desejo do extermínio do outro que se agrava nesses contextos, né, de extremismo, assim. E a gente está também vivendo esse momento agora, né? Como que a pandemia se torna para alguns uma oportunidade para pôr em marcha o seu projeto, né? De eliminação do outro também. Então, acho que também a necropolítica se atualiza enquanto um conceito, enquanto uma ferramenta para a gente pensar o contexto aí também, né? Então, um pouco né, do que a gente está conversando aqui, eu acho que a gente pode pensar um pouco por aí também, né? Do que o necropolítica, como o Bembe formulou, nos ajuda a pensar o nosso contexto, mas também daquilo que a gente sabe, que ajuda a repensar as próprias noções que ele trouxe para a gente também. Eu tinha deixado o Fábio para o final, porque quando eu ia passar a palavra para ele, ia pedir para que você comentasse uma coisa. Enfim, você, na sua primeira fala, falou um pouco desse ponto de vista mais conceitual, mas você também trouxe uma perspectiva histórica, né? Mencionou a questão do passado colonial do Brasil, e você trabalhou também, Fábio, enfim, com a vala de Perus, com toda essa questão da reparação às vítimas da ditadura. Então, queria te pedir também para trazer um olhar histórico, assim, né, para como essas formas do Estado matar se processou historicamente na experiência brasileira. Mas, claro, também fica à vontade para comentar qualquer outro aspecto. Bom, são bastante coisas para pensar e para comentar. É um assunto que, lamentavelmente, é muito fértil, né? Digo lamentavelmente porque seria muito mais interessante se tivéssemos condições de discutir outras coisas que não a morte e as formas de administração do morrer, né? Eu concordo plenamente com a perspectiva da Flávia e também da Gisele, quer dizer, não se trata apenas de pensar a necropolítica como a ação direta das forças do Estado para provocar a morte, para fazer morrer, como se a necropolítica ela tivesse que ver apenas com isso, com o fazer morrer, né? Acho que a necropolítica ela pode ser pensada em sentido muito mais amplo, como mencionou a Flávia, a partir dos processos administrativos, burocráticos, que administram a morte e o morrer, e pode ser pensado, inclusive, no seu aspecto, digamos, mais ontológico, né, que tem que ver mesmo com o ser, como dizia o Fanon, pensando o colonialismo como um exemplo, né, como uma forma de necropolítica. Não era um conceito que estava presente no Fanon, mas a gente pode lê-lo dessa maneira, a partir de um cruzamento com Bembe. E, bom, o que o Fanon dizia? Bom, o que o colonialismo faz? Ele estabelece uma separação entre a zona do ser e a zona do não ser, né? Ou seja, a necropolítica também implica isso. Essa naturalização das mortes, de que falava a Gisele e a Flávia, tem que ver com o fato de que um setor social, que é, como nós estamos falando desde o início, a população negra, periférica, pobre, estão na zona do não ser. Eles são mortes que não são sequer contadas como mortes. São pessoas que não são sequer pensadas
como pessoas. Daí o desaparecimento dos nomes, o desaparecimento das histórias, a inexistência das memórias, e daí o fato de sempre tratarmos disso a partir de um número, de uma abstração numérica. São 400, são 800, mais um, né? No caso da Vala de Perus, como você mencionou, Lucas, isso é absolutamente patente, né? A Vala de Perus é uma vala na qual, bom, enfim, né, um grupo de trabalho inteiro constituído para tentar entender, tentar ler esse conjunto de pessoas sepultadas sem identificação em uma vala clandestina, mas supõe-se que cerca de 1.470 conjuntos esqueléticos estivessem naquela vala. 1.470 conjuntos esqueléticos, dos quais nós normalmente falamos e tratamos de alguns poucos que conseguimos individualizar como desaparecidos políticos da ditadura civil-militar brasileira. É óbvio que isso é essencial, é óbvio que isso é importante, é uma conquista da luta dos familiares de desaparecidos políticos, mas há todo um outro conjunto de pessoas naquela vala às quais referimos como X centenas de pessoas, né? Então, essas formas de contabilizar a morte, a partir dessas numerações abstratas, que não singularizam, revelam quanto o morrer, ele se naturalizou a partir da exclusão de certas pessoas da própria categoria do ser. São pessoas, né? Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, pensando inclusive historicamente, Lucas, é que eu acho que a gente precisa também levar em consideração as mudanças, as transformações pelas quais passaram os dispositivos necropolíticos nesses diferentes momentos da história do Brasil. E para ficarmos com o momento atual, eu diria que falarmos da violência de Estado cobre uma dimensão importante daquilo que podemos designar como dispositivos necropolíticos, mas também é essencial falarmos do papel, como eu mencionei en passant, na minha primeira intervenção, do mercado. Uma vez que neoliberalismo, dadas as experiências que conhecemos no mundo, a começar pelo laboratório chileno de 1973, da ditadura de Pinochet, o neoliberalismo, ele sempre foi, ao contrário do que se diz normalmente, né, dependente do Estado para que ele pudesse se constituir, para que ele pudesse se instalar. Não há neoliberalismo sem o Estado que regula a propriedade, não há neoliberalismo sem o Estado que regula o contrato, não há neoliberalismo sem o Estado que tem o monopólio ou supostamente tem o monopólio da segurança, das forças e do poder de matar e de reprimir. Sem isso não há neoliberalismo. Portanto, o neoliberalismo ele sempre foi, primeiro, né, irmanado com o Estado, e, em segundo lugar, o neoliberalismo sempre dependeu, por mais que o seu discurso seja o do empreendedorismo, da liberdade, de políticas maciças e sistêmicas de repressão e de enfrentamento a todo e qualquer foco de resistência, a todo e qualquer foco de oposição ao mercado, a tudo aquilo que aparece para o neoliberalismo como algo que é anormal. E, nesse sentido, a gente precisa pensar que a necropolítica no Brasil, mas não apenas, mas é o caso que a gente está olhando, ela é indissociável das bênçãos do mercado neoliberal, ela é indissociável da forma como se estabeleceu aqui esse modo de reorganização do trabalho, e mais do que isso, essa racionalidade que se chama neoliberalismo. E eu queria, a respeito disso, mencionar um único aspecto, né, que tem que ver com as formas de acumulação violentíssimas do neoliberalismo, de acumulação de expropriação e de exploração do trabalho, violentíssimas do neoliberalismo. Pensemos na categoria dos biker boys, dos entregadores de aplicativos, né, dos entregadores que trabalham via aplicativos. E que são constituídos majoritariamente, a gente sabe disso por uma pesquisa recentemente feita, né,
por jovens negros vindos da periferia que alugam as bicicletas nas ruas para fazer entregas, né? Uma pesquisa recentemente feita pelo grupo Remir Trabalho, coordenada, dentre outras pessoas, pela Ludmila Bilho, mostrou que nesse período da pandemia, 62,3% desses trabalhadores não receberam kits de proteção individual contra o contágio do coronavírus. Ao mesmo tempo, as empresas responsáveis pela gestão desses trabalhadores, como é o caso da RAP, anunciaram um crescimento absurdo de 300% em um mês. 300% em um mês. Bom, dizer que essa maneira de gerir o trabalho não é necropolítica é um absurdo. Claro que se trata de necropolítica. Claro que se trata de necropolítica colocar trabalhadores sem equipamento, trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, com rendimentos cada vez mais baixos, com longos períodos de espera entre um pedido e outro, e expostos, portanto, ao contágio do vírus e, mais do que isso, né, sendo transmissores desses vírus nos bairros em que eles moram, nas famílias com as quais eles convivem, e, portanto, sendo não só vítimas, mas produzindo outras vítimas do coronavírus. Então, aqui acho que é um caso muito explícito, né, que bate à porta de todos os que fazem home office, literalmente, levando comida e outras coisas, de como o mercado ele também é um dispositivo gestor de formas de morrer. A gente, se por um lado a gente tem falado tanto de necropolítica, um outro, enfim, não é uma palavra, mas uma expressão, enfim, uma formulação que a gente também tem visto muito aí nos últimos anos é a ideia da transformação do luto em luta, né? E aí uma formulação que aparece especialmente nas mãos de familiares, né, de vítimas das diferentes formas de violência do Estado, das diferentes manifestações dessa necropolítica. Queria, então, colocar aqui para a gente conversar um pouco sobre essa ideia, assim, sobre como é possível olhar para essa luta que vem a partir do luto, né? Pensando especialmente, por exemplo, nas mães, né? A figura das mães como figuras tão potentes. A gente esteve aqui no História em Quarentena já com a Mônica Cunha debatendo racismo no Brasil, enfim, várias das questões que a gente está conversando agora apareceram já, né? Então, eu queria colocar essa pergunta, assim, né? E aí, a partir das várias possibilidades de olhar para isso, tanto psicanaliticamente quanto politicamente, como entender esse processo de transformação do luto em luta. Agora eu vou inverter a ordem, vou começar com o Fábio. Pode ser, Fábio? Pode, claro. Bom, eu acho que essa frase ela pode ser compreendida de duas maneiras, né? Primeiro, o luto ele sempre foi pensado como um afeto particular, um afeto individual, né? Faz-se o luto de um ente querido e faz-se o luto de algo que se perdeu, e esse luto ele é vivido no seu espaço familiar, com aqueles com os quais você mais tem contato. E me parece que transformar o luto em luta tem a ver com isso. Bom, saia, lute, não faça dessa morte algo que diz respeito apenas à sua esfera privada, coloque a luta e a sua indignação no âmbito público. Então, acho que essa é uma maneira de compreender essa frase, que tem uma importância ímpar na história dos movimentos de familiares, de vítimas, de afetados, melhor do que vítimas, né, de violência policial. Mas eu acho que uma outra maneira de compreender essa frase, que é aquela sobre a qual eu queria me concentrar, que é pensar que o luto já é luta, no sentido de que nós estamos vivendo, e como mencionei antes, a Gisele e a Flávia também tocaram nisso, né? A Gisele trouxe isso muito fortemente, né? Não bastasse a violência que a gente tem cotidianamente, agora tem os mortos do coronavírus, né? Nós estamos vivendo um processo em que fazer o luto público, o reconhecimento público da morte é algo cada vez mais difícil para as populações periféricas do Brasil.
Não há espaço, não há dinheiro para os funerais. A Gisele falou, né, fazer as vaquinhas, tentar apoio da defensoria. Os serviços funerários estão sendo privatizados maciçamente. Eu acho que esse é um dado importante, pouca gente discute isso, e é elemento central para pensarmos a gestão do luto no país. Então, os serviços funerários, os cemitérios, as administrações cemiteriais estão sendo privatizadas, ou seja, fazer o luto é caro, fazer o luto, quando se paga, muitas vezes se é bloqueado de fazê-lo por conta da intervenção, mais uma vez, do Estado. Então, o primeiro bloqueio, digamos, é do mercado, é caro pagar. Segundo bloqueio é, de novo, o bloqueio da violência de Estado. Quantas e quantas denúncias não existem em São Paulo, no caso do cemitério do Parque São Luís, uma zona historicamente afetada pela violência policial aqui na cidade, de velórios que foram interrompidos pela ação policial, de velórios que foram bloqueados, que foram impedidos de ocorrer porque não se queria que aquele morto fosse velado, porque não se queria que a família ficasse ao lado daquele que foi assassinado pela polícia. Bom, então a gente tem também as formas estatais de bloqueio do luto. E isso produz como correlato, isso produz como consequência um processo de melancolização social. Quando não se há luto, o que acontece, trocando em miúdos, é a internalização da culpa, da responsabilidade por aquela morte. Pensando, por exemplo, no caso dos desaparecimentos da ditadura, há uma série de relatos, de familiares que dizem: eu virei uma cripta, eu virei a sepultura daquele que eu nunca pude velar, eu virei a sepultura daquele que eu nunca pude chorar. Relatos que dizem, por exemplo, eu me culpo, uma mãe de um desaparecido chileno, eu me culpo diariamente por ter trazido à vida fulano de tal que desapareceu. Então, trata-se justamente de um processo de melancolização em que o indivíduo assume a culpa e se julga, e se humilha, e se destrói, e se violenta, pensando ser ele o responsável por aquela morte que ele não pode chorar, pensando ser ele o responsável por aquela vida que ele não pôde lamentar publicamente. Então, a Butler tem uma frase que ela diz, toda melancolia ela é uma forma de silenciamento de uma revolução em potencial, de uma luta em potencial, porque quando nós estamos melancólicos, nós assumimos que já perdemos, nós assumimos que não há o que fazer, nós assumimos que nós somos os culpados. E a possibilidade de fazer o luto e o reconhecimento público dessas mortes, como vem sendo feito por várias entidades, como vem sendo feito por familiares desde há muito tempo, com camisas, raps, sambas, livros, manifestações, a importância disso está justamente em levar para o espaço público aqueles mortos e aquelas mortes que foram excluídas do espaço, justamente como dissemos antes, por não existirem como pessoas. Então, são pessoas que não têm lugar na sociedade, que a sociedade não as entende como partícipes desse nosso mundo. Então, é trazer essas pessoas, essas mortes que foram excluídas, para o centro da vida social, fazendo elas reaparecerem nas músicas, fazendo elas reaparecerem nas camisetas, fazendo elas reaparecerem nas manifestações públicas, e assim podendo transformar esse luto bloqueado em alguma outra coisa, podendo transformar esse luto bloqueado em uma crítica às políticas de segurança, em uma denúncia contra as formas de gestão e destruição da vida pelo Estado, pelo mercado, etc. Então, me parece que transformar o luto em luta tem que ver com isso também, com o fazer com que volte ao centro da sociedade todos aqueles mortos, todas aquelas mortes que foram jogadas, relegadas para o âmbito do não ser. Elas não existiram, e se elas não existiram, a gente não precisa chorar. Essas pessoas não morreram, elas sequer são pessoas. Por que a gente chora por essas pessoas?
E fazer o luto é dizer, sim, elas são pessoas, nós podemos chorar por essas pessoas, elas têm uma história, como disse a Flávia, né? Elas têm uma trajetória, elas têm memórias, elas têm relações familiares, elas têm relações sociais, e, portanto, elas estão, sim, inseridas nessa sociedade, tensionando com as formas como essa sociedade se pensa, se avalia, estabelece as normas e as distinções de quem pode ser chorado ou não pode ser chorado. Flávia? Ouvindo aqui o Fábio e pensando, né, na proposição, muito das questões que me trazem, que me vêm, assim, é justamente essa relação de, por um lado, essa atuação política, né, dos familiares, especialmente das mães, que são, em sua maioria, mulheres negras, mas também esse lugar, essa atuação poética também, né? Das formas, das estratégias criativas, das inovações pelas quais essas mulheres elas criam meios de justamente construir essa presença dos seus mortos na vida pública, no espaço público, seja na frente do Ministério Público para pressionar pela investigação do inquérito do seu filho, da investigação do seu filho que está parado, seja na frente do Tribunal de Justiça para construir o apoio, né, e a rede de solidariedade entre elas, em alguns casos nos quais vão, né, a julgamento, como que essas mulheres elas estão criando, né, também essa solidariedade e esse acolhimento na dor, né, a partir da dor, a partir do sofrimento, né, desse lugar de experiência que elas, né, conhecem profundamente, e realmente essa relação que marca, na verdade, dentro das discussões dos feminismos negros, né, do feminismo negro norte-americano, mas também do feminismo negro norte-americano, é essa reivindicação, né, desse lugar constante de ação política que mulheres negras periféricas e trabalhadoras são colocadas a. Né? Então, quando tem essa ideia do luto e transformar o luto em luta, também traz para mim muito essa ideia de que essas mulheres já estavam na luta, como a Gisele tinha colocado, né, por outras demandas, que são demandas cidadãs, demandas dos direitos humanos, demandas por habitação, por transporte público, por uma alimentação de qualidade, né, por uma vida digna, por educação por seus filhos, por saúde pública. A vida dessas mulheres já estava nesse lugar, né, já era colocada a partir dessa necessidade da urgência da vida e da posição, né, que elas foram colocadas na sociedade racista, machista, que justamente, né, produz esses processos de desigualação também, e como que a morte, né, de um familiar, de um ente, especialmente de um filho, ressignifica também essa luta política na qual elas já estavam um pouco forçadas a, pelo menos, entender, assim, né? E no processo, assim, nesse período que eu pude acompanhar os movimentos e grupos de familiares no Rio de Janeiro, muito me chamava a atenção essa ressignificação do que é o lugar político por essas pessoas em luto, assim, né? Então, como que as demandas pela justiça, pela visibilidade da morte do filho, não vinha como uma demanda isolada, não era uma luta só pelo meu filho que foi morto, mas é uma luta coletiva, né? Uma luta de todas, é uma luta na qual elas se reúnem, né? E agregam e trazem também essas outras pautas junto, né? Então, passa pelo direito à vida, né? Passa pelo direito à cidade, passa pela reivindicação dos direitos humanos e pelo reconhecimento da humanidade desses familiares também, né? Eu acho que a gente, né, o Fábio está trazendo essa discussão dessa ideia do não ser em oposição ao ser, mas que justamente esse paradigma, né, de o ser como essa ideologia da branquitude que né, cria a noção de humano sujeito universal, em contraposição a todas essas outras formas de vida diversas que são justamente tratadas como não ser, porque não são vistos como humanos, né? São vistos como outras
outros seres, né, que teriam que dar conta da manutenção, né, nessa distribuição também desigual dos bens materiais, né, dessa discussão que o Fábio também trouxe, né, da discussão do mercado, do Estado neoliberal, justamente teria que dar conta de suplantar a existência dessa branquitude que se representa como uma humanidade universal, né? Então, essas pessoas, de certa maneira, já estão, né, nesse engajamento. A gente tem várias narrativas, várias histórias de familiares que já estavam em lutas diversas e que tiveram que passar pela morte de um filho, de um familiar, e que tiveram que passar pelo encarceramento também de um companheiro, de um familiar. Então, de como que a gente vai vendo, na verdade, esse entroncamento, né, esse encontro, né, dessas demandas políticas. E aí, um pouco dessa discussão que eu falei no início, né, dessas demandas também poéticas, eu acho que tem esse lugar muito importante e essa atenção muito importante à manifestação dos sentimentos e das emoções, né? E aí, justamente, pensar como esses lutos que são construídos coletivamente demandam, né, respostas coletivas. A gente precisa realmente, enquanto sociedade, pensar em como justamente canalizar essa onipresença da morte e essa invisibilidade dos mortos no espaço público, né? A gente está aqui numa conversa com pessoas que compartilham justamente dessa visão, né, da necessidade de memoriais, da necessidade de homenagens, da necessidade, né, de honrarias, de uma série de alternativas, de formas que podem ser construídas, né, na sociedade, na mentalidade coletiva, vamos dizer assim, se também, né, construir esse lugar de visibilidade, de presença desses mortos, que seja de reconhecimento daquelas existências, né? E, o último ponto também que eu acho importante de mencionar é justamente as demandas por reparação, né? Que passa por aí, que passa pela produção de aparelhos, né, no espaço público, que passa por homenagens, mas que passa por uma série de alternativas, de ações que devem ser feitas justamente para garantir a vida, né, dessas pessoas que vivem no luto, que passaram por esse tipo de sofrimento, que são alvo, né, que foram diretamente afetados pela violência do Estado, né? Então, como também essa noção do luto, transformar o luto em luta, é também pensar em formas de como a gente, né, o trabalho até que a gente fez dessa ideia da reparação, que o Lucas coordenou, né, de que não há, é irreparável, né, na verdade, a solução, né, de trazer, não tem como trazer de novo o seu filho, mas há demandas muito organizadas por esses grupos, por esses movimentos de familiares, no sentido de proporcionar que o Estado dê respostas eficazes para essa condição, e sendo a primeira delas que parem de matar, né? Que cesse a política de mortes, né? Então, também, essa manifestação da transformação do luto em luta, na verdade, na minha interpretação, é um grito pela defesa da vida, né? Gisele? Sobre o luto e a luta, né? Como foi comentado, a gente já nasce lutando, né? Inúmeras mulheres de favelas, elas se perguntam sempre se deveriam ter um filho. Então, já vem a luta daí, se é um direito ou não dessa mulher. E aí, falando especificamente da favela, da mulher negra, da mulher empobrecida, da mulher periférica, e aí a luta pelo direito de ter filho, é um direito questionado, não só por ela, não só pela vizinha, pelos outros da favela, mas por toda a sociedade. O que é um governador dizer, né, um ex-governador afirmar, quando era governante, Sérgio Cabral, que uma mulher de favela é fábrica de produzir marginal. O que é a naturalização dessa criminalização, dessa violência e, de novo, né, dessa marginalização dos nossos corpos em vida, quanto mais em morte, quando, de novo, somos estampados nos jornais só a partir da violência, mas sempre descaracterizando essa violência, né? Sempre culpabilizando a gente por essa violência, sempre naturalizando essa violência estatal, essa violência da sociedade em relação a gente,
passando ali em relação a isso e sempre culpabilizando. E, de fato, até perceber que essa culpa não é nossa, demora muitos anos, demora muito tempo. E tem gente na favela que vai ainda morrer com essa culpa. Poxa, nasci, a culpa é minha, nasci pra quê? A culpa é minha. Tipo, realmente eu tava com... realmente, meu cabelo é grande, realmente, eu não podia estar com essa bolsa, estar com a outra. Poxa, né, andei sem carteira, andei sem a carteira de identidade ou a carteira de trabalho. É mesmo, não podia estar na rua naquela hora, né, não podia estar na calçada. Não podia estar curtindo ali uma cultura, um baile funk. Então tem a culpabilização também. E aí se tem uma luta que é cotidiana de tentar ocupar a casa e a rua também desse lugar que é a favela, né? E aí quando eu digo a casa é porque nem mesmo em casa estamos seguros. A nossa casa, fico pensando de novo, né, nessa pandemia, o quanto a classe média está segura na sua casa. E a gente não estamos. E eu fico pensando de novo nessa juventude que está trancada em casa, sem acesso. Ou seja, são lutas diárias para poder permanecer, para poder resistir nesses espaços. E aí, quando se tem movimentos de mãe, familiares, né, e aí, como a Flávia falou, sempre, na maioria das vezes, formados e organizados por mulheres negras, que já tinham algum vínculo com a luta cotidiana, porque a luta dessas mulheres são cotidianas. Quando se tem essas mulheres, e aí a gente se pergunta todo o tempo, né? Porque só elas ainda lutam por isso. E é por isso que os filhos delas ainda são assassinados. É porque é uma luta ainda delas que é coletiva delas, que não é mais uma luta pela defesa, reparação do seu nome, do nome do seu filho, reparação identitária, histórica e financeira. Não é só delas, né? É daquele coletivo de mulheres, é daquele coletivo de favelas e periféricas, é daquele coletivo de mulheres negras. Mas esse coletivo não é tão coletivo assim quando a gente fala que está dentro, quando a gente pensa que está dentro de uma sociedade, que está dentro de uma cidade, mas dentro de uma cidade que não reconhece a gente como parte. Não reconhece a gente como parte, não digo nem território, eu digo em vida mesmo. Nós somos colocados como se não existíssemos, né? A sujeira. Aquilo que quer esconder, com o muro que está aqui na maré, escondendo a gente, com o helicóptero que atira, para a gente poder segurar nossa revolta, porque, óbvio, se a gente lembrar dos anos 80, 90, cada jovem assassinado na favela, a gente fazia? Ocupava as avenidas, com a nossa revolta, o nosso grito, protestando mais um assassinato. Hoje a gente não pode fazer isso. E não é porque a gente se conformou, está aceitando. É porque agora tem um helicóptero blindado, agora tem um tanque de guerra, agora tem um caveirão terrestre e aéreo. Não é porque a Gisele se acomodou. Ali era porque ela era jovem, agora ela tá com 34 anos, não faz mais isso. Não é isso. O tiro vem de todas as formas, de todos os lados. E aí essas mulheres, né, a luta, ainda sofrem com a criminalização. Tem a questão psicológica, as tensões são muito fortes, porque elas, de novo, estão falando ali das mortes, estão falando de algo que elas amaram e ainda amam, né, que o próprio filho que o Estado ali tirou. Falam do amor e falam da dor. E aí, para terminar, dizer que transformar o luto numa luta como um grito, né, de respira. É tipo, será que alguém está me ouvindo? Será que alguém vai me ouvir? Será que uma reparação pode fazer outras vidas não serem assassinadas, como a do meu filho? E transformar esse luta a luta também é porque a gente tem uma sociedade, como falei aqui o tempo inteiro, que não enxerga a gente como parte. Quando a gente tem avenidas e praças
placas de rua ainda com nome de militares, que assassinaram lá em 64, né, e assassinaram agora em 80, em 70, em 90, em 2000 e 2020. Continuam assassinando. E a luta tem que ser cotidiana quando a gente tem ainda o nome dessas vítimas do Estado invisibilizadas. Então, é uma luta necessária, mas é uma luta pesada, é uma luta dolorosa, é uma luta que faz também essas mulheres morrerem, né? Muitas delas já foram assassinadas psicologicamente, quando morrem do coração, morrem de outras doenças, porque levam também familiares a outros tipos de doenças, né? A doença da dor, a doença que vem a partir dessa luta, que quase não tem eco, né? Mas que tem eco, sim. A gente tem vitórias que são importantes. A gente tem o reconhecimento da favela, que é o mais importante do que para fora. Enfim, a gente tem os verdadeiros nomes que são guerreiras, né? Guerreiras que a gente precisa estar aí, estar junto, né? Estar com. E muita gente quer falar para. Então, ainda tem essa luta de falar que eu tenho voz, né? A luta pela própria voz também é uma luta aí que é dolorosa, que muitas das vezes levam essas mulheres também a uma enorme depressão, porque querem ecoar a voz e tem alguém silenciando. Então é uma luta necessária, mas que essa luta ela é coletiva, mas ela tem um determinado espaço, assim como a favela é o seu espaço, né? Ela precisa ultrapassar esses muros visíveis e invisíveis dessa sociedade racista, capitalista e do apartheid. Bom, a gente já passou de 1 hora. Vou fazer uma última pergunta para a gente já caminhar para o final e, enfim, vocês aproveitem e façam já como considerações finais também. Eu ia fazer uma pergunta que, na verdade, a gente já falou muito aqui, que é como... Ia perguntar como a pandemia aprofundou essa necropolítica no Brasil, né? De quais formas isso aconteceu. Acho que como a gente abordou esse tema bastante aqui, queria reformular um pouco usando até uma pergunta que você colocou, Flávia, num texto recente que você publicou, que é quem são os mortos esquecidos nas valas comuns da pandemia, né? E como a gente está falando muito de reconhecimento, de memória, como vai ser possível nesse pós-pandemia pensar numa luta em torno do reconhecimento, da reparação e da memória também desses mortos esquecidos da pandemia. Flávia, pode começar, já que estou usando a sua pergunta? Beleza, Lucas. Esse artigo, né, que eu escrevi, tive a honra de escrever junto com o Fábio Araújo e o Fábio Malarte, meus colegas, e saiu no Reflexões da Pandemia, da revista Dilemas, essa semana, e vem justamente dessa reflexão que a gente estava trocando sobre essa produção imagética e coletiva de fotos aéreas de cemitérios, de valas comuns, filas de carros com caixões, enfim, uma série de imagéticas, como a gente chama no texto, sobre a morte, mas justamente a ideia que começou também aqui a nossa conversa, uma noção, uma leitura como se isso estivesse simetrizando essas mortes, né? E esses mortos por consequência. Então, a gente fez nesse texto um trabalho, inclusive em diálogo com a Butler, bastante para poder pensar esses enquadramentos diferenciados que essas mortes, na verdade, de onde ela advém, né? E aí uma imagem recente que foi um fato que ocorreu posteriormente à nossa finalização do artigo, mas que aconteceu recentemente, que ajuda muito, eu acho, a pensar essa questão, né? Foi esse fato na praia de Copacabana, da homenagem que a ONG fez, né, aos mortos, colocando as cruzes, e aí um homem, que já foi também identificado, enfim, que já sabe-se quem passou justamente derrubando, né, essas cruzes, e aí passava por ali também um familiar de um jovem que tinha morrido por Covid, que foi lá e resolveu
colocar de volta as cruzes, né? Eu acho que essa imagem que aconteceu, né, foi filmado, isso foi amplamente divulgado, e inclusive as pessoas, né, foram procuradas, esse senhor que o filho morreu foi entrevistado, né, mostra muito disso que a gente vai falando aqui, né, essa normalização e dessa aceitação e nessa naturalização dessas mortes, de alguma maneira, né. Então, pensar, né, quem são esses mortos esquecidos nas valas comuns da pandemia não é só a gente literalmente falar das valas comuns que foram abertas em Manaus, né, e que a gente viu corpos serem enterrados, caixões serem colocados, empilhados ali, mas é falar desse número enorme de mortos que não estão sendo nem registrados como coronavírus, né, que não estão sendo nem classificados, contabilizados nos números oficiais da doença, né, desses mortos que são muitos deles fora do padrão de morte de Covid, porque não é idoso, porque não tem doença nenhuma pré-existente, e ouvir do presidente do país de que as pessoas vão morrer de qualquer jeito, que a morte é o que tem de que se sabe da vida, né? Como justamente desmerecendo, né, tanto essas vidas que poderiam ter sido evitadas, como a gente já falou aqui, que estão sendo muitas delas resultado da omissão da parte daqueles que poderiam justamente implementar políticas públicas para evitar que essas mortes acontecessem, né, atuar de forma a prevenir essas mortes, são, na verdade, esses que têm mais interesse que elas ocorram, né? Então, como que esses mortos esquecidos, nessas novas formas, né, de matar, e aí a gente vai ter também a manipulação dos cadáveres não reclamados, né, que são os não identificados, que também estão sendo enterrados. A gente vai ter a necessária exumação de várias ossadas em cemitérios para produzir o enterro desses novos mortos, porque não tem no Rio de Janeiro, não tem em São Paulo. O sistema cemiterial do Brasil, em grandes cidades, ele está saturado, e também, como o Fábio colocou, é um sistema, muitas das cidades, privatizado. Ter o direito a ser enterrado é um direito de propriedade, é uma terra que as pessoas, e que a população não tem acesso, né? Não tem acesso. E é um mercado fechadíssimo, que é muito financiado para servidores públicos e para certas populações, mas é totalmente impossível de acessar para uma outra parte da população. Então, quando a gente começa, né, a olhar essas questões e justamente construir perguntas, é porque a gente está vendo quantas dessas camadas que estão construindo esse cenário de catástrofe que é colocado no Brasil, né? E que e esse acúmulo, né, na verdade, de catástrofes, que passa pela grande quantidade de homicídios que são registrados no país, que passa pela grande pessoas que são mortas por agentes do Estado e que passa por uma série de mortes por omissão, e que agora a pandemia, né, ela vem a agregar a essa dimensão. Então, os mortos esquecidos são todos aqueles que justamente, de certa maneira, já poderiam, né, nessa lógica desses que estão orientando a necropolítica, estarem mortos antes mesmo de morrerem, né? Aqueles que, de certa maneira, a sua vida já era uma vida que não era a ideia do Agamben, né, da vida nua, era uma vida que já não era plenamente vivida, né? Então, são vidas de pessoas, de sujeitos que são tratados como menos humanos, menos sujeitos, né, menos importantes, assim. Então, acho que cabe também, né, a gente a pensar nesses mortos, mas pensar como não produzir, né, mais esquecimento e mais apagamento também dessas mortes. Então, eu não tenho uma resposta muito para a pergunta que a gente levantou, mas são muitas mais outras perguntas, Lucas. Obrigado, Flávia. Fábio? Bom, continuando então, abrindo essa questão que a Flávia colocou no artigo, aliás, depois eu vou pedir o artigo, que eu não li, mas interessante pensarmos um pouco a partir de contrastes, né? Porque em São Paulo também essa abertura de grandes espaços para sepultamento em massa tem acontecido em vários cemitérios. São Paulo tem 2 cemitérios de massa,
que são cemitérios que recebem cadáveres não reclamados, não reconhecidos, não identificados, né? E recebem também aqueles que estão com algum tipo de subsídio municipal para sepultamento, etc., que é o cemitério de Perus e o cemitério de Vila Formosa, que, bom, enfim, são cemitérios gigantescos. Mas esse processo de abertura de grandes valas para sepultamento tem acontecido em vários outros cemitérios de São Paulo. E o contraste é entre esses cemitérios periféricos e os cemitérios centrais de São Paulo, que é um pouco, que espelha um pouco o contraste urbano também na cidade, né? Quer dizer, enquanto nas regiões centrais de São Paulo, grandes apartamentos ocupando áreas enormes, né? Como mencionou a Flávia, o cemitério também é uma questão de propriedade privada, também é uma questão de posse de terra, isso fica claro nos cemitérios. Os cemitérios centrais, como o cemitério do Araçá, como o cemitério da Consolação e como a necrópole paulista, que é o cemitério de Pinheiros, eles são cemitérios com muito espaço, né? Eles têm árvores e grandes mausoléus que ocupam espaços enormes dentro do cemitério. Mas os sepultamentos e a retirada de corpos esqueletizados a toque de caixa para novos sepultamentos e abertura de grandes valas estão acontecendo nos cemitérios periféricos, né? Isso traz uma questão importante para pensarmos futuramente, digamos, uma questão pós-mortem, né? E que é mais ou menos a seguinte: os parâmetros para sepultamento, eles não são aleatórios. Existem vários tipos de estudos técnicos sobre formas de sepultamento que permitem, inclusive em momentos posteriores, a retirada, a exumação do esqueleto, né, para que ele possa ser entregue à família ou para que ele possa ser colocado num columbário, para que esse corpo possa ser futuramente identificado, caso ele seja um cadáver não identificado. Então ele precisa ser enterrado a uma certa distância do solo, a uma certa distância dos demais, ele precisa obedecer a certos padrões de acondicionamento, enfim, uma série de coisas. E, bom, o que a gente tem visto são, em razão mesmo do que a Flávia colocou, sepultamentos feitos maciçamente, sem nenhum tipo de critério sendo observado. E qual é a questão futura que isso traz? Esses corpos, né, não identificados ou não reclamados de hoje, provavelmente seguirão desaparecidos. Ou seja, nós estamos criando condições para um destino de desaparecimento desses corpos. Porque, bom, se com o processo natural de apodrecimento e esqueletização esses conjuntos ósseos se misturam, bem, quem vai produzir a identificação desses conjuntos ósseos? Então, eu acho que a questão que o artigo da Flávia coloca, ele também abre uma dimensão futura, né? As políticas cemiteriais, as políticas de gestão cadavérica adotadas atualmente, ela tem implicações futuras, elas têm implicações no sentido de fazer com que essa morte e esse desaparecimento e essa negação dessa condição de existência se repita reiteradamente no futuro, né? Enquanto que, no campo dos cemitérios privados de alto padrão de São Paulo, nós vemos exatamente o oposto, né? Grandes mausoléus para sepultar uma família ou, às vezes, para sepultar um indivíduo. O que mostra que o pós-mortem na nossa sociedade não é qualquer coisa. Ele é uma questão fundamental de disputa política. Os cemitérios centrais de São Paulo são visitados por turistas. Todo mundo quer ir lá conhecer, não sei quem é sepultura e não sei quem. Não é diferente em outras grandes cidades, né? Basta pensar, sei lá, a gente vai fazer turismo no Père Lachaise, em Paris, para ver artistas, etc. Por que esses mortos eles merecem esse tratamento? Porque essa inscrição na história, merecem a propriedade dessa terra, como disse a Flávia, em concessão perpétua, muitas vezes. Por que esses mortos merecem receber a visitação turística, etc., e ter um monumento construído sobre o desaparecimento, sobre a morte deles, enquanto outros são enterrados nessas condições, sendo, portanto, condenados à não existência agora e no futuro? Essa é uma outra pergunta. É isso.
E eu quero agradecer, então, já que consideração final, obrigado muitíssimo pelo convite, Lucas. Aprendi muito, tomei várias notas das coisas que a Gisele trouxe, das coisas que a Flávia trouxe. Foi super enriquecedor. Muito obrigado. Obrigado, Em relação a esse período, hoje mesmo 2 pessoas entraram em contato com a gente aqui. E aí a gente está fazendo uma frente de mobilização da Maré, que há quase 4 meses já, a gente vai fazer 4 meses agora, sexta-feira, ó. Não sou boa de datas, mas eu decorei essa data. Logo quando veio a pandemia e a gente via ali anúncio na TV, reportagens falando sobre o isolamento social, água, enfim, tudo sobre o Covid, a gente não via de novo, né, parte dessa comunicação, porque a gente não tem água, porque a gente já vive em isolamento, e porque nossa população precisa continuar trabalhando para poder comer, sem contar aqueles que são informais, né, que já são trabalhadores informais e estão agora desempregados, e os que foram também demitidos dos seus trabalhos, que de novo é essa população, ou seja, quem precisa trabalhar está trabalhando porque não quer passar fome. Tem os desempregados, que já estavam, tem os trabalhadores informais, e tem os que foram demitidos, ou seja, nós somos essa população. E a Maré é uma população de 140 mil moradores. E a gente achou ali no início que iríamos só fazer uma campanha de comunicação comunitária para alertar as 16 favelas da Maré sobre os cuidados, sobre a importância de estar dividindo a água, sobre a importância de estar dividindo a comida, né? Trabalhar a solidariedade, falar sobre o Covid, sobre os hospitais de referência, sobre o uso da máscara. Só que na terceira semana, a gente começa a receber mensagens de pessoas com fome. Desesperadamente. Eu não consigo dar conta. E aí eu refiz algumas das redes sociais, que eu já não tinha mais, o que eu usava muito pouco, por conta das ameaças que eu sofro aí há 20 anos. Então, passei a ter mais cuidado, né? Tinha ali só um Facebook, Instagram, delimitado, enfim, aí eu refaço essas mídias, ponho público para tentativa de conseguir apoio financeiro e apoio também de organizações, porque é isso, temos que ser estratégicos, né? A gente precisa estar ali buscando apoio de todo mundo. E aí o que eu tenho é inúmeras mensagens nas minhas redes, e-mail, WhatsApp, ligação 24 horas. Eu já não recebo ligação, alguém ligou, estou desligando porque não tem condições. Por quê? Porque são pessoas que estão desesperadamente com fome. E mais do que isso, são pessoas falando, Gisele, arruma um carro porque fulano está passando mal e precisa ir para o hospital. Fulano foi baleado e precisa ir para o hospital. Fulano infartou, precisa ir para o hospital agora. Ou alguém está com Covid em casa e precisa ir para o hospital. Ou alguém morreu dentro de casa e daí é uma solução. O que a gente faz se não tem dinheiro? O que a gente faz com toda essa burocracia aqui de conseguir um enterro gratuito? Como essa pessoa nem tinha documento? Como a pessoa vai receber a renda básica se nem documento tem? Se nós somos os ninguéms, né? Se a gente não tem endereço, né? Se algumas pessoas da favela não têm endereço, não têm CEP, o que se faz? A gente está lidando com isso, não tem respostas prontas porque não tem soluções. Mas a gente está lidando com tudo isso. Quem está lidando com tudo isso somos nós. De novo, nós, moradores de favelas. E eu fico pensando, a classe média está com um carro guardado na garagem. Eu estou precisando de um carro para transportar essas pessoas. A frente de mobilização da Maré está precisando. A gente aluga 4 carros por semana só para transportar os alimentos para chegar à casa desses moradores da Maré, que são 3 mil, que a gente consegue atender. É pouco. Parece muito, é pouco, são 140 mil pessoas. E o carro por semana. E aí toda semana estou nas redes pedindo dinheiro.
E eu penso, a classe média passou mal, tá indo no plano hoje, tá de boa. Pega um táxi, um Uber, seu carro na garagem, vai lá com hora marcada, é bem atendido, toma café, água, tem hora para voltar, compra seus remédios, pelo aplicativo do celular, se recupera de boa. Internado, e aí tem até vaga na UTI, né, para essas pessoas. Que bom que tem, né? Tô falando que bom, tô dizendo que isso é ruim. Isso é muito bom, que bom que tem. Mas a população na qual eu faço não tem. Se eu for contar o número de pessoas na minha família que já pegaram Covid e que e ainda estão com outras que estão agora com Covid, praticamente todas, porque são pescadores, motoristas, porteiros, diaristas, empregadas domésticas, mecânicos, trabalhadores informais, trabalhadores de entrega, motoristas de ônibus, de mototaxista, todo mundo já teve, todo mundo. E aí, a realidade da minha família é a realidade de todo mundo. De todo mundo na favela, na periferia. Ou seja, a gente está aí olhando essa desigualdade na nossa cara, está batendo na porta toda hora, e a gente não tem o governo, a gente está lá falando, pelo menos não dá tiro nesse momento não, porque a gente precisa lidar com esse problema aqui da pandemia, da que está acontecendo. Aí a gente conseguiu lá uma vitória lá, em relação ao fim das operações nesse momento, mas que tem exceções, o Estado já está usando essas exceções, porque o tiroteio não acaba, né? As operações policiais não acabam. A gente está lidando com isso tudo, com estresse psicológico, de ver a fome de perto, de ver pessoas morrendo não só de Covid, mas pelos seus problemas crônicos dentro de casa. Tem vaga nos hospitais, não tem remédio. Tudo é uma vaquinha. Tudo é uma vaquinha. Gisele, não tem um remédio para pressão. Vamos arrumar uma vaquinha. R$20, R$20, vamos arrumar uma vaquinha. Não tem carro para ir na defensoria, essa hora da noite, pegar uma declaração de atestado de gratuidade de atestado de óbito. O que a gente faz, Gisele? Ontem, 9 horas da noite, tinha gente pedindo apoio em relação a isso. Pô, vou transferir agora, R$20. Pega um Uber, vai lá, depois eu dou um jeito aí de assinar um recibo, né? Porque também é tudo da minha conta. E ainda tem essa questão, né? A gente não é organização, a gente não tem CNPJ. Então, é de fato nós, moradores, lidando com tudo isso. E é lidando com todo o estresse, com as questões também dentro dos coletivos de machismo, de racismo, a desqualificação, que também não é fácil, ou seja, a desqualificação de outros locais também, dos movimentos também, né, quando não pautam a questão racial. A gente fez um ato há pouco tempo para gritar essa desigualdade que a gente está sofrendo, essa necropolítica, esse racismo que a gente está sofrendo dentro desse contexto histórico, mas também de pandemia, e a gente não teve organizações tradicionais dos movimentos sociais de esquerda assinando uma nota. Não tiveram coragem de assinar uma nota. Não querem tocar na pauta racial. Porque tocar na pauta racial e contra a militarização é perder patrocínio, é perder financiamento, é perder nome e sobrenome, é perder cachê, é perder... Enfim, é perder, né? Porque muitas dessas pesquisas são financiadas por organizações que são militarizadas ou que financiam a política da morte, a política da arma, e aí pesquisas, enfim, são financiadas, assim como foi a UPP, assim como é agora nessa política da morte atual. Enfim, política de controle. Então, um pedido de socorro desse local que já historicamente sofre com racismo, com a desigualdade social, mas que nesse momento elas afloraram tudo isso. E não tem busca de saída. E aí é a gente mesmo lutando e solicitando a classe média para pelo menos depositar um valor por mês na nossa conta para a gente poder sobreviver, porque é de fato sobrevivência. E aí a pior parte é quando se tem pessoas morrendo de Covid sem ter feito teste e a família não tem dinheiro para enterrar. Mas que ainda assim, essa nem é a pior parte. Essa é a pior parte quando chega no final.
porque tem ainda a parte de ter que conviver. Olha, como isso é psicologicamente bizarro. Ter que conviver com esse corpo na sua própria casa durante dias, porque a Defesa Civil não vem buscar. Ou seja, e a gente ainda tem um governo que está dizendo que está tudo bem, que está flexibilizando tudo. Ou seja, eu tenho 20 anos, eu tenho 34 anos e 20 anos de militância. Eu nunca vi nada parecido com esse momento que a gente está vivenciando. E se a gente não estivesse tendo apoios de pessoas de fora, nossa situação ainda estaria muito pior. Se não tivesse coletivos como esses de mães, de movimentos de favelas, de pesquisadores que são da nossa pauta, divulgando o nosso trabalho e também dando essa política da morte de ontem, de hoje, né, na pandemia, questionando o Estado e as organizações, a gente não já a gente estaria numa situação ainda pior. Então, para terminar, dizer que estamos nesse caos, genocídio, mas ainda assim a gente resiste e a gente vai continuar resistindo. E aí, de novo, é transformar os lutos cotidianos em lutas cotidianas, que não vai ser a minha luta, nem a luta da gente aqui nesse papo, mas a luta da sociedade. A gente precisa de todo mundo nesse momento. E agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando e aprendendo com vocês. Aprendi muito, de verdade, e quero estar aprendendo ainda mais com vocês. Eu sempre falo pro Lucas o quanto eu aprendo, a Flavinha também, sempre aprendendo com ela. Um prazer estar com você também. E é isso. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, falando sobre favela, sobre vida também. Só rapidamente também agradecer, saudar, foi muito bom. Prazer estar aqui com vocês, também aprendi muito, trocar, acho muito importante a gente construir esses espaços. Agradecer ao Lucas pelo convite também. Obrigada. Bom, eu tô com som, né? Eu que, em nome do História em Quarentena, quero agradecer muito vocês, Flávia, Fábio, Gisele. Enfim, Gisele terminou colocando um pouco essa quantidade de demandas, né, que você está recebendo aí. Então, um agradecimento especial por você estar compartilhando também seu tempo, sua experiência, sua luta com a gente aqui nesse momento. E é isso, assim, a gente que sempre aprende muito com vocês, Gisele, com vocês, com a luta de vocês. Acho que é uma felicidade enorme para a gente estar podendo contar contigo aqui hoje. E, enfim, agradecer a todo mundo que está nos assistindo também. Lembrar de quem está chegando pela primeira vez que a gente está aqui no Facebook, onde o debate está sendo transmitido, mas também os vídeos anteriores estão no YouTube, estão no nosso site, historiaemquarentena.com. A gente está também no Instagram e no Twitter. O História em Quarentena é um projeto coordenado pelos historiadores Carlos Trindade, Mariana Menezes, Melanie Tuluat, Natália Guerelos, Paulo César Gomes e, por mim, Lucas Pedretti. É isso, ficamos por aqui por hoje, até semana que vem.